Olá, bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Tamires, eu moro em Joinville, vai fazer 4 anos, fez 4 anos, e eu estou à procura de casa para alugar mais uma vez. Todas as minhas experiências negativas com alugar casa aqui me deixou muito criteriosa. Faz 10 anos que eu moro de aluguel, e há 4 eu moro em Joinville e eu nunca encontrei um local tão difícil de alugar casa como aqui. São várias coisas que a gente tem que observar, várias coisas que eu nunca pensei que eu tinha que olhar numa casa antes de mudar. Hoje eu penso e eu vou contar aqui pra vocês todos os perrengues que a gente já passou em alugar casa aqui e com isso você vai poder tirar as dicas, tirar o proveito daquilo que você achar melhor, aquilo que você precisar. Já de início, eu já vou te contar a frase que a gente mais escuta quando vai alugar uma casa, que é muito difícil alugar casa se você tem criança ou animal de estimação. A má fama de quem tem criança e animal aqui em Joinville é grande. E um conta pro outro, que o outro fica sabendo e acaba que fica difícil para todo mundo. Eu moro tem 10 anos de aluguel, minha cachorra tem 10 anos e eu nunca tive problema com sujeira, tinha chamado a atenção por sujeira de casa, por deixar sujeira nas casas que eu morei, por barulho do cachorro, nunca tive esse problema, mas infelizmente eu sei que existe, já aconteceu perto de mim casos assim que eu fiquei impressionada de ver como que a pessoa consegue deixar nessa situação. E uns pagam pelos outros, né? Então aqui realmente é mais difícil alugar uma casa sozinha no terreno, e principalmente se você tem animal ou criança, tá? Infelizmente essa é a realidade de quem mora aqui. Quem procura uma casa sozinha no lote, como eu procuro, tem que ter mais paciência, tá? E os preços com certeza são mais elevados, porque muita gente procura por uma casa com terreno e aqui quase não tem. Na verdade tem muita, mas a procura é grande e isso também eleva os preços. Uma casa com certeza é mais cara do que um apartamento, do que uma kitnet ou um geminado, que é o que mais tem aqui. E as exigências de se alugar uma casa aqui são mais burocráticas do que em outras cidades que eu percorri. Cheque calção, 3 meses de aluguel adiantado, nada consta judicial, avalista, isso é tudo que você pode encontrar assim a qualquer momento para alugar uma casa direto com o proprietário. Independente se é imobiliária ou se é com o proprietário, você sempre vai ter uma burocracia para passar por cima, uma garantia para você dar, sabe? E você tem que ficar muito esperto para essa garantia ser de ambos os lados, tá? Eu aprendi muito com as minhas experiências aqui, com os meus perrengues, e eu vou te contar o que eu já passei. Logo na primeira casa que eu aluguei, a gente alugou à distância, foi pelo OLX, lá tem um classificados de venda de imóvel, tem de emprego também, e por lá a gente alugou uma casa e pagou 3 meses de aluguel adiantado. A gente pediu foto, vídeo para a proprietária, ela mandou tudo pra gente, e a gente achou que a casa ia ser legal pra gente nesse início. Logo que a gente chegou, que era verão, início do verão, a gente viu que a casa tinha muito mosquito, muito. Pernilongo, aqueles polvinha, borrachudo, né? Muito mosquito e não dava para ficar com a casa aberta. A gente tinha que ficar com a casa só fechada, era literalmente uma coisa de outro mundo. A casa era perto de uma floresta e deixava a casa muito úmida e era mais baixa no lote também. Acho que isso juntando trazia muito mosquito ali para casa. E logo com 20 dias que a gente estava na casa, a gente já pediu para sair, já falou que ia sair, já estava procurando outra casa, porque infelizmente a gente não aguentava ficar fechado dentro daquele barraco, que era uma casa pequena, e sim, sem ventilador, sem nada, né? E a experiência que eu tirei de morar nessa casa é que não compensa se você não está preparado. Por exemplo, se eu tivesse um ar-condicionado, talvez eu não me importasse tanto de deixar uma casa fechada, mas não era a minha realidade, né? Então a gente
a única solução foi mudar para outra casa, procurar uma casa, já que não tinha contrato, deixar esses meses que a gente já pagou, a gente deixou para lá, porque a mulher não quis devolver, até porque a casa não tinha problema nenhum, assim, né? Era nós que tava incomodado com a situação. E nisso eu aprendi que a gente deve olhar muito, assim, onde que a gente vai morar, se tem floresta, se as casas ao redor têm muito protetor de mosquito, que era a realidade ali da minha vizinhança. Todo mundo tinha aquelas telas na janela para não deixar entrar mosquito, e não era a minha realidade. Eu não conseguia fazer nada de adaptação naquela casa ali para me continuar a morar, até porque eu não tinha intenção de ficar muito tempo lá, e ficou mais barato para mim mudar de casa do que continuar sofrendo ali naquela casa. Essa primeira casa era no bairro Petrópolis. É um bairro assim, até perto do centro, não é tão longe, tá? E logo a gente procurou outra casa para mudar, com 20 dias a gente já estava mudando e eu fui pro bairro Floresta. Lá a gente mudou para um sobrado, a gente morava na parte de cima e embaixo morava um casal de irmãos, né? E a minha experiência lá também não foi das melhores. A gente ficou lá em torno de 4 meses, tá? Assim, morar com outra pessoa embaixo é muita intimidade. Querendo ou não, você vê toda hora, a cachorra às vezes perturba, né? Qualquer barulhinho já tá grande porque na parte de baixo é unida com a parte de cima, né? Então, isso tava trazendo assim um desgaste ali para nossa relação. Não tava assim das melhores, eu não me sentia segura em ficar lá sozinha. Eu sempre tava com a casa toda trancada, com medo deles entrarem sem bater, alguma coisa assim. E nessa casa não entrava água de enchente quando chovia dentro da casa, mas a rua, ela subia às vezes até no joelho de água, né? E às vezes a gente tinha que sair para trabalhar e tava lá com muita água lá na rua. Às vezes o ônibus não passa porque ele não entra onde está alagado, né? Então às vezes eu tinha que ir a pé pro trabalho por conta disso. Então ali a casa em si tava mais ou menos legal, mas tava trazendo ali transtorno pra gente em questão de, às vezes, de alagamento, às vezes de medo de ficar sozinha, porque era outra família que morava embaixo, né? E era muito junto, e isso para nós ali também não estava bem legal, e a casa não tinha contrato, então a gente começou a procurar outra casa para morar, né, que fosse sozinha no lote, que até então as outras 2 casas, né, a primeira era 2 casas no mesmo terreno e a segunda era um sobrado, né. Então a gente começou a procurar uma terceira casa para alugar e logo a gente achou uma casa de madeira sozinha no terreno, com um contrato de 1 ano, que aparentemente para nós estava excelente. Para nós foi a melhor casa que a gente tinha arrumado, mas foi a minha pior experiência de moradia aqui em Joinville, foi com certeza nessa casa. Essa terceira casa era no bairro Fátima, um bairro que atualmente eu não moraria novamente de jeito nenhum. Quando a gente mudou para lá, que era uma casa de madeira, eu não tinha como prever que essa casa de madeira ia ser péssima para mim, que tem muita alergia. Tem rinite, sinusite, e sou muito alérgica a cheiro. Então, isso eu estava contornando com remédio, porque a casa, o cheiro original da casa era cheiro de madeira misturado com mofo. Porque aqui chove bastante e nessa madeira que não seca fácil, acabava gerando um cheiro bem forte ali de madeira e isso me incomodava, porém estava legal, né? Até o dia que eu acordei com a água batendo na metade ali da minha cama. Era meia-noite, a gente tava chovendo forte e a gente acordou e a casa estava toda debaixo da água, minha cachorra em cima da mesa e eu tinha um enchente lá dentro de casa, minha casa estava alagada. Foi algo desesperador. Aquela noite ali pra mim, que eu nunca tinha passado por nada semelhante assim, foi, meu Deus, o que que eu faço? Meus móveis todos debaixo d'água, geladeira, sofá, tudo ali, meu Deus, o que que eu faço? Foi assustador, traumatizante e as perdas financeiras ali naquela casa naquela noite, foram enormes. Logo que aconteceu isso tudo, a gente procurou o proprietário e tentou rescindir o contrato, falando que a gente ia sair, tinha 2 meses que faltava para vencer o contrato,
e o proprietário simplesmente disse que isso nunca aconteceu lá e que ele não tinha culpa e que ele iria me cobrar, mesmo assim, a multa rescisória, que era de 2 salários mínimos, por eu estar saindo antes do tempo ali daquela casa. E eu falei, bati o pé que eu não ia pagar, porque eu não achava justo, até porque eu tava ali começando quase que do zero de novo, né? E ele podia muito bem me dar, assim, esse perdão dessa multa, né? Visto que a situação foi muito ruim, né? Mas ele não me perdoou essa dívida, eu procurei outra casa, eu mudei, que é essa casa que eu tô hoje, que eu vou mostrar pra vocês como que é aqui. E ele sempre me cobrando, né, sobre essa multa, falando que ia me levar na justiça, e eu sempre batendo o pé falando que eu não ia pagar, porque eu não achava justo, até porque os vizinhos já tinham me falado que lá já tinha enchido de água em outros tempos, né, e ele negava, falava que não era verdade, até que um dia que ele me mandou uma mensagem escrita, me confessando que realmente lá enchia de água e falando que eu sabia, que eu fui informada quando eu fui olhar a casa. Só que, gente, eu jamais ia alugar uma casa se eu soubesse que ia dar um enchente lá, tá? E eu nunca tinha perguntado pra ninguém se a casa alagava, se alguma casa alagava, porque eu não tinha pensamento que isso pudesse acontecer comigo. Mesmo sabendo que Joinville é uma cidade propícia a isso, eu não olhava esses detalhes, eu achava que eu tava livre. Aliás, eu não achava nada, né? Eu não pensava sobre isso. Até que ele me mandou essa mensagem e eu procurei um advogado. O advogado me falou que se realmente ele me avisou que a casa tinha enchente, e tinha que constar no contrato, e que se ele confessava, que eu tinha as mensagens lá, que ele confessava que tinha enchente e no contrato não tinha, falando sobre isso, automaticamente esse contrato ele é invalidado porque não consta as informações necessárias ali sobre a casa, né? E eu passei essas informações pro proprietário, falei que eu tinha procurado um advogado. Depois disso ele nunca mais me procurou, ele sumiu, tá? Então eu percebi que ele usou de má fé, ele usou da minha inocência. E se eu não tivesse procurado outras pessoas, né, para me ajudar com isso, talvez eu já tinha pago aí para ele uma boa parte, como eu achei que seria melhor pagar para evitar problemas futuros, né? Mas graças a Deus deu tudo certo e hoje eu tô nessa casa, né? E quando eu teve esse problema de enchente nessa terceira casa, a gente teve direito de retirar o FGTS, porque a gente teve a casa alagada, infelizmente, né? E com isso eu vi que a prefeitura, ele disponibiliza, eles mapeiam, tá? Há muitos anos já que eles mapeiam e mapeiam até hoje todos os pontos de alagamentos que tem na cidade. Isso é uma informação de suma importância para mim. Hoje eu não alugo casa se eu não tiver certeza que não vai ter alagamento, tá? Eu sempre consulto nesse link, nessa lista da prefeitura, sobre a situação, se pode acontecer ou não, tá? E se puder acontecer, eu exijo que conste no contrato para eu não ter problemas futuros, ou se tiver, eu não ter prejuízo sozinha. Para mim alugar casa aqui hoje, eu sou muito criteriosa, eu olho muito se tem marca de água na parede, se no portal da porta tem divisória de cores, isso é um sinal que já molhou, né, e que ficou molhado por muito tempo, porque uma casa que molha, ela que tem enchente, ela demora até secar, então ela puxa muita água, né? Então mesmo se o proprietário tenta esconder, a gente consegue ver alguns vestígios que aquela casa já teve problemas, e assim a gente, se escolher entrar, não entra enganado. Mas tem proprietário aqui que é muito bacana, que ele te fala a verdade e você entra se você quiser. Nessa casa que eu moro hoje, que é no bairro Nova Brasília, graças a Deus eu tô livre de alagamento, não tem mosquito, mas é uma casa muito pequena. E o aluguel foi de 750 para R$1.000. Então eu tô procurando outra casa, porque com R$1.000 eu consigo, acredito que eu consigo uma casa um pouco maior e que seja mais ou menos nessa faixa de preço. Eu vou mostrar pra vocês como que é a casa aqui. É uma casa pequena. Hoje eu moro nessa casa aqui no Nova Brasília. Tem um muro baixo, mas eu já me acostumei. Tem um quintal enorme para os cachorros, mas esse quintal dá muita manutenção. Tem 20 dias que eu cortei o mato e ele já tá desse tamanho. É uma casinha pequena que eu costumo falar que você entra
e a 10 passos você já sai na porta de saída. Mas é isso, é uma sala e cozinha conjugada, tá? As casas aqui não vêm com pia, você tem que comprar a pia. Aqui tem uma lavanderiazinha. Uma casa assim limpinha, sabe, de azulejo, muito gostosa de ficar. O banheiro, que pra mim é uma das melhores partes aqui da casa, muito bonitinho, com armário, mas não tem box. E um quarto que pra mim tá num tamanho legal também, mas nada muito grande. E é isso, um quarto, banheiro, sala e cozinha conjugada, uma casa bem arejada, com muito janela. Aqui no fundo tem um quintal enorme que dá muito trabalho para cuidar. E é isso. A casinha aqui é pequena, mas não serviu por muito tempo. A gente, apesar de pequeno, é confortável aqui, é limpinho, tá livre de enchente, não tem mosquito. Porém, subir de 750 para R$1.000 essa casa aqui, eu já achei um pouco salgado. Eu acredito que a gente consiga achar uma casa com R$1.000, se a gente procurar com paciência, a gente acha uma casa desse valor um pouco maior, que seja sozinha no lote. Então, a gente tá procurando com paciência e eu sei que a gente vai achar. E se você tá pensando em vir morar aqui, ou já mora aqui e tá em busca de bairros, de melhores locais para se morar, eu diria que morar perto do trabalho ou da escola seja uma boa opção. Tem muito bairro que não é perto do centro, e Costa e Silva, São Marcos, Vila Nova, vários outros que tem locais muito bons para morar, que tem casa para alugar e não é tão perto do centro, tá? E para mim, hoje, eu priorizo mais, né, além de todos esses critérios, que não pode ter alagamento, essas coisas, eu priorizo também que seja perto do trabalho, porque o que eu vou gastar com deslocamento para o trabalho, às vezes eu vou gastar mais do que se eu estivesse morando perto do serviço e pagando um aluguel um pouco mais caro, vamos dizer assim, tá? Então, é isso, essa foi a minha experiência. Eu te desejo uma boa sorte para achar sua casa, paciência, com certeza a gente vai achar, só que é muita gente buscando casa aqui em Joinville, tem que ser esperto, tem que estar ali atualizando a página, OLX, Barbados, o site, olhar no Facebook, sempre tem assim esses grupos, né, que fica soltando essas casas para alugar. A gente tem que ser esperto, porque em 15 minutos que a gente já procurou, tem outras pessoas na frente, tá? É isso, um grande abraço, que 2022 seja um ano que nos surpreenda positivamente, se Deus quiser e Ele quer, tá? Um abraço, um beijo e até mais, obrigada por ter assistido.